Estamos aqui agora para reagir a um vídeo do Inferno de Dante que fala, aliás, não só fala como ranqueia os top 10 sistemas de poderes dos animes. E ó, de verdade, eu tô curioso. Tô curioso demais porque o Daniel do Inferno de Dante manja muito e ele tem uma narrativa muito interessante, muito única. Fora que ele tem um bom, tá ligado? Feeling e análise, que eu acho incrível, na verdade. Então, ó, já tô deixando o like, vou deixar o canal dele, esse vídeo na descrição, e bora assistir mais um vídeo. É isso aí. Bem-vindos a Ó o mais brabo um aí. Top 10 nesse canal, e esse talvez seja um dos mais pedidos. Eu acho que esse é de Ó a longe o musiquinha do vídeo Naruto no mais fundo. otaku fedido desse canal, porque se tem uma coisa que é muito relacionada a anime, são os famigerados sistemas de poder, junto com Power Scaling também, né? Eu sei que nos outros universos, por exemplo, dos quadrinhos, a gente tem, né, esse conceito de sistemas de poder e blá blá blá, mas esse conceito é uma coisa muito relacionada a animes, sobretudo os Isso é famosos fato. Battle Shonens, né, os famosos animes de lutinha que a gente cresceu vendo e que fez muitos de nós se apaixonar por essa mídia que consumimos tanto hoje. Então Ó, agora Yu Yu, ele estamos aqui colocou. para elencar os melhores na minha opinião. E lembrem-se bem disso, você pode ter o seu próprio top 10 e eu ter o Ou seja, não seja um babaca, tá ligado? Respeite a opinião dos outros e crie a sua opinião com base no que você conhece, entendeu? Pegou a visão? Então, sem mais delongas, vamos continuar, porque eu tô curioso para ver a opinião do Daniel sobre isso. meu e tá tudo bem, ninguém precisa se degradar, ninguém precisa matar ninguém, tá bom? E antes de mais nada, é bom deixar claro que eu não vi todos os animes do mundo, então se você chegar aqui nos comentários e falar ai, faltou o sistema de poder de... Desculpa, eu não vi tudo que existe, tenho certeza que tem sistemas de poderes Justamente. maravilhosos que eu nunca tive a oportunidade de ver, então por isso, deixei nos comentários o seu top 10, tá bom? Isso aí. Uma outra Ou nos meus coisa é que comentários. nos outros top Falar nisso, 10, já que se inscreva no meu inclusive tem canal, uma hein? playlist cheia deles, de vários temas diferentes, depois vai lá ver. Eu sempre fiz um top 10 anime, depois o top 10 mangá e depois eu juntava as duas coisas. Sendo que eu fazia isso porque o top 10 pra mim era uma oportunidade de introduzir a pessoas novas, a pessoas meio leigas nesse meio, mangás muito bom pra elas lerem e tal. Então é por isso que na maioria dos top 10 eu falo de Berserk, eu falo de Vagabond, eu falo dessas obras Legal. que não tem uma adaptação ou uma adaptação decente para anime. Sendo que, como eu disse, os sistemas de poder é um tema muito ligado ao Battle Shonen. E a maioria Sim. das obras desse gênero são conhecidas por ter suas próprias adaptações, ter sua própria versão anime. E geralmente, quando eu falo de mangás aqui, eu trago mais pro seinen. E geralmente, obras seinen não se preocupam em sistemas de poder. Então, por isso que esse vídeo aqui vai ser direto e básico. É meio interessante mesmo, porque o Seinen, ele tem uma... Eu sinto que ele tem um pé um pouco mais próximo da realidade normalmente, tá? E isso faz com que o sistema de poder seja meio ilusório ou irrelevante, porque no nosso mundo não existe um sistema de poder, né? Tirando bala no coco. Só isso. Lista só, uma lista para todas governar, lembrando, na minha opinião. Sem mais delongas, bora que bora. Antes de começar a lista de fato, é importante e justo fazer algumas menções honrosas para sistemas de poder que não entraram na minha lista. E eu começo essa lista de menções honrosas com as Kagunis de Tokyo Ghoul. Eu gosto Puta, muito nunca de Tokyo assisti. Ghoul e de Tokyo Ghoul Rap, é uma pena que eles não gostam de mim. Aliás, eu já assisti lá na Twitch, já me patrocinaram uns 4 episódios da primeira temporada. Gostei muito, tá? Gostei muito. Porém, não fui a fundo, né? De volta. Mas o que eu mais gosto nesse sistema de poder não são as Kagunis dos Ghouls, mas como os investigadores pervertem esse sistema de poder para eles, formando as Kinks, né? As armas feitas a partir das Kagunis dos Ghouls que morreram para os investigadores. Então eu adoro essa alegoria, né, da civilização contra a natureza, né? Os investigadores caçando essas bestas primais instintivas e fazendo delas suas armas para que eles possam caçar. Isso é maneiro mesmo. Poético, assim como a maioria das coisas desse mangá, e eu gosto bastante. Temos também que mencionar as individualidades de Boku no Hero. Se a gente for julgar de maneira rígida, essas individualidades nada mais são do que superpoderes que a gente está acostumado a ver em quadrinhos e tudo Tipo mais. mutantes, Mas transportar isso para a mídia, anime e humanos. mangá é bem legal. Sendo que Boku no Hero só não entrou nessa lista porque eu acho que eles desperdiçaram um potencial muito interessante desse
sistema de poder, aonde no mundo de Boku no Hero, 80% das pessoas têm individualidades, fazendo com que 20% sejam humanos comuns. E eu acho que o autor, né, o Horikoshi, ele pensou que esse tipo de discussão e debate interessantíssimo, né, nessa desigualdade de população, seria completamente explicada no Deku, que é alguém sem individualidade e que passa os percalços disso, principalmente no começo, só que depois ele fica super poderoso e ele vira sou o uma único que das chama ele de pessoas mais Deco? poderosas do universo. Então eu realmente senti falta de, por exemplo, um arco onde a gente iria mergulhar um pouco mais em toda essa questão de desigualdade das pessoas sem poder contra as pessoas com poder. O Boku no Hero até explora um pouco as questões de antropomorfia, né? Tipo, mutantes deformados, como aquele lagarto e tudo mais, para preconceitos, né? Raciais. Porém, tipo os fairy da vida, tá ligado? Porém, em relação a, tipo, as pessoas que não têm individualidade passarem por um perrengue, foi só no começo, com o Deco querendo ser e sofrendo bullying com o Bakugo, né? Só isso que eu lembro, assim. Até porque ele ganhou a individualidade logo depois. E como isso ia se desenrolar de fato. Para mim foi o potencial desperdiçado. Temos que Verdade. falar também da pirocinese de Fire Force. Eu Esse gosto, é um hein? conceito interessante Eu usado gosto. por parte da obra, porque ao mesmo tempo que força uma criatividade louca de pensar em vários poderes relacionados a fogo e como você pode estender tudo isso ao máximo, isso também é bem limitante, porque todos seus poderes têm que ter a ver com fogo. E eu acho que Fire Force tem algumas ideias ótimas em alguns dos personagens, sendo que em alguns casos ele peca exatamente por essa ousadia, ou apresenta um poder que é muito assim, muito difícil de acreditar, a suspensão de descrença vai lá em cima, e o outro que representa exatamente essa limitação do poder de fogo com poderes básicos demais. Temos que falar de um dos sistemas de poder mais criativos que existe, que é o sistema de Fate com os seus servos. Para você que não sabe, a maioria das obras de Fate rola basicamente uma competição onde os integrantes dessa competição são presenteados com um servo, que geralmente é uma figura histórica lendária. E esses servos lutam contra outros servos para ver quem ganha essa tal competição. Que legal. Então é maneiro porque é tipo um Pokémon, sendo que com figuras históricas ao invés de bichinhos. E é muito legal ver as diferentes interpretações de figuras lendárias que essa obra tem com algumas delas. Mas pelo fato Legal. do papel Tipo do Record of usuário Ragnarok. de fato ser bem ofuscado e os servos, na maioria das vezes, fazem o maior trabalho, ele não entra na lista. E antes de falarmos do 10º lugar, eu tenho que fazer justiça a um sistema de poder específico e colocar no posto de hors concours. Ou seja, Hunter x Hunter, eu acho. Mas talvez ele coloque Jojo, que ele gosta muito. fora do concurso, que será, é claro, o icônico Ki de Dragon Ball. Eu tô revendo o Dragon Ball clássico agora, daqui a pouco eu vou... Não, Dragon Ball clássico é coisa maravilhosa mesmo. Se ele tá revendo o Dragon Ball há 3 semanas, então vai rolar vídeo de Dragon Ball clássico, hein? rever o Dragon Ball Z, que eu vi pedaços quando era novo, mas fazendo essa lista e pensando direito, é impossível colocar Dragon Ball em qualquer uma dessas posições. Eu penso no Dragon Ball para sistemas de poder e para animes no geral, assim como Pelé para o futebol. Para mim é injusto fazer a discussão Pelé, Messi, Cristiano Caraca, Ronaldo, porque velho! sem o Pelé não existiria Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem o futebol que a gente conhece. Então, para mim, sempre foi uma discussão sem sentido. E daí que o futebol de hoje em dia é mais... Apesar que eu acho que o Hokuto no Ken trouxe algumas características de técnicas marciais, mas não era exatamente um Ki, né? Eram técnicas, é diferente. Não, realmente. O controle do Ki, ele tipo foi muito bem trabalhado em Dragon Ball, dando origem ao chakra, às Akuma no Mi, ao hack, por aí vai. moderno, e o Pelé passaria mal com o Van Dijk. Foda-se, o Van Dijk não existiria se não fosse o Pelé, caralho. Porque o sistema defensivo, o treinamento de zagueiros foi se rebuscando e revolucionando por causa desse mano aí. Por causa do Pelé, da maneira que ele atacava, os treinadores falam, meu Deus, a gente tem que fazer táticas pra parar esse cara. Assim como o Dragon Ball revolucionou o mundo dos animes,
principalmente o mundo dos animes de lutinha e principalmente o mundo dos sistemas de poder. Não existiria nenhum dos sistemas que eu vou citar aqui agora se não fosse Dragon Ball. Você pode preferir outro, você pode falar que Dragon Ball não era tudo isso, sistema de poder, tudo bem, mas sem ele nada disso existiria. Então, para ser justo com as obras da lista e com Dragon Ball, eu coloco o Ki e Dragon Ball como um todo como fora do concurso nesse top 10, tá bom? Boa. Então, depois desse argumento Ó, família, já vou criar um debatezinho aqui, tá? Um debatezinho. Eu tô fazendo um bolão aqui. E ele vai mandar 10 sistemas de poder. Desses 10 sistemas de poder, eu acredito que o top 5 vai ter One Piece, Jojo, Hunter vs Hunter, Naruto e eu tô na dúvida de algum outro. Caraca, qual outros? O Gachakuta pode rolar, pode acontecer. Chainsaw Man também pode acontecer. Eu vou deixar entre Chainsaw Man e Gachakuta, tá? Mas eu vou falar pra vocês que eu acho que o top 10 vai estar assim, ó. One Piece, Jojo, Hunter, Naruto, Jujutsu, Chainsaw Man, Gachakuta e Yu Yu Hakusho. A gente tem... Falta 2 aqui que eu não sei quais são. Não sei quais são. Talvez Katekyo Hitman Reborn? Não sei. Mas vamos lá. Eu chuto que pelo menos 5 desses eu tô acertando, hein? incrível que você pode definir como covarde, já eu defino como coerente. Vamos para o top 10. Em 10º lugar, vamos falar das habilidades de Bungo Stray Dogs. Nossa. Meu amigo, se tem uma obra que é pouco Não falada cheguei. e bastante subestimada, é Bungo Stray Dogs. Na minha opinião, uma das obras mais divertidas, autênticas e fora da caixa que eu já vi. Se você gosta de Boku no Hero, meu amigo, vá ver Bungo Stray Dogs. Nunca e como assisti. eu disse, as habilidades dessa obra são bem parecidas com as individualidades de Boku no Hero, um sistema de poder com superpoderes, basicamente. Sendo que a grande genialidade dessa obra é que todos os personagens dela têm nomes de autores reais, autores que existiram na nossa literatura. E as suas habilidades geralmente têm o nome de sua obra mais famosa. Então a Que gente tá legal! falando de uma obra que tem esse jogo de criatividade, Tipo Tolkien, Senhor dos história Anéis. e uma interpretação rebuscada de um título de um livro convertido para uma habilidade de um superpoder. É Nossa! muito maneiro. Em nono lugar, vamos agradar a nova geração Jujutsu. com a energia Falei que ele ia tá aí? de Jujutsu Kaisen. Eu sei que um argumento contra esse sistema de poder é que ela é basicamente uma cópia ou uma inspiração de vários outros conceitos de várias outras E daí? obras. Mas talvez Bleach vai a tá aqui. manipulação Bleach de vai energia tá. amaldiçoada, junto com o domínio de expansão e todas essas merdas, seja o sistema de poder mais popular entre, né, a nova geração. Sim. Você sente com personagens como Gojo, como o Hakari, por exemplo, aquele tipo de chama nos olhos de finalmente ver um sistema de poder maneiro em um anime de lutinha. É aquele Cara, e basicamente Jujutsu Kaisen, ele mistura conceitos, né? Ele mistura conceitos. Mas eu acho que a base principal de Jujutsu Kaisen é realmente Hunter x Hunter e Bleach, tá? O Nen sendo manipulado como é uma mistura, tá? Naruto, Jujutsu Kaisen, Naruto, Hunter x Hunter e Bleach. Por quê? Porque, de acordo com o poder amaldiçoado e o feitiço inato que ele tem, que vem das Kekkei-Genkais, por exemplo, de Naruto, ele pode criar uma técnica única com a sua energia amaldiçoada, que daí vem do Nen. E, consequentemente, tem o auge dessa técnica que está inspirado diretamente na Bankai, que é a expansão de domínio. Então, sim, ele bebe dessas 3 fontes muito, 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 muito. Fora que, tipo assim, tem algumas coisas que, tipo, gente, são de vários outros animes que eles pegam lá. Tem muito de Yu Yu Hakusho em Jujutsu Kaisen. Tipo, técnicas específicas, habilidades específicas dos personagens, tá ligado? Muito de Naruto, muito de um monte de coisa. Ele mistura tudo muito bem, muito bem. Gegeko também é monstro. aquele tipo de coisa que invoca o melhor sentimento possível na Ok. época que a gente via Bleach, que a gente via Acertei Naruto, um, que a gente hein? via essas Já vou obras anotar aqui, ó. clássicas, mas ainda assim tem a pegada única da obra, Nossa. aliada com a sua seriedade, né? O seu lado mais sombrio. Sim. Eu pessoalmente gosto muito, Eu acho também. muito bem feito e com certeza merece um lugar nesse top 10. Com Em oitavo certeza. lugar, vamos para uma das minhas obras preferidas, Mag, para falar de uns sistemas de poder mais legais, na minha opinião. Na
ele é dividido em duas coisas, né? Os Hook, que são manipulados pelos Errei. Umar, pelo Aladdin, pelo Judá e pela galera lá, que é aquela manipulação de magia clássica, com selos, com glifos, coisas que, por exemplo, a gente já viu em Black Clover e tudo mais, sendo que ela dá um passo a mais e cresce muito na sua originalidade com o sistema dos Jinns, literais gênios que concedem poder específico enquanto estão aprisionados em um artefato aleatório. E a maneira como essas armas lendárias são utilizadas, a integração dela com o usuário, principalmente sendo representado pelo maior detentor de Jinns, que é o Sinbad, né? Todos representando diferentes superpoderes que servem para determinadas situações. Quando você lê, por exemplo, Aventuras de Sinbad, isso fica muito claro e é muito legal de ver. Na minha opinião, eu chamo de Simba, mais simples, que antigamente existia, né? Muito legal e divertida. O Simba em si, ele é um famoso pirata da antiguidade. Se eu não me engano é pirata, ou navegante, sei lá. Navegador, sei lá. Tá ligado? Um aventureiro. E existia filmes que passavam até no cinema em casa, no SBT, do Simba, o poderoso Simba. E a tradução, tipo assim, era traduzido e falado pra gente como Simba. Então não era nem Simba de Rei Leão, era Simba. Então eu levei isso pra mim, eu chamo de Simba. E que funciona demais com a estética daquele universo e com a genialidade por trás dessa obra. Em sétimo lugar, temos que falar de um queridinho Fullmetal! da alquimia em Fullmetal. Principalmente como mostrado em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal, alquimia pra mim, maravilhosa. É uma obra que faz o simples parecer grandioso. Se você vê como a alquimia é retratada na obra, ela é basicamente magia, sendo que a maneira que ela é envelopada e dada ao público para digerir, ela é entregue de uma maneira tão personalizada, com tanta atitude, que respira por si só, que realmente consegue se tornar um dos sistemas de poder mais rebuscados que a gente já viu. Não só pela demonstração dos poderes em si, mas principalmente pelas limitações, como no caso do Roy Mustang, que na chuva ele não funciona, mas principalmente na lei primordial da alquimia, da troca equivalente, que depois se transpõe para a realidade, né? A realidade Fullmetal é baseada na troca equivalente, não só o seu sistema de poder. Para ganhar alguma coisa, você tem que perder algo de igual valor. É assim que ela funciona e é assim que essa trama e esses personagens funcionam. Em sexto lugar, sem piadinhas, vamos para uma das minhas obras preferidas, Chainsaw Man. Acertei! E vamos falar de um sistema de poder muitíssimo diferente, ao mesmo tempo bem conhecido, que são os demônios e seus contratos. Eu vou falar um negócio pra você, família. Tomar um cafezinho antes. Chainsaw Man foi uma obra que eu demorei pra assistir. Eu tava uma vez andando no shopping e comprei o volume 1 do Chainsaw Man. Mas eu achei aquela parada da motosserra muito brega. Gostei do primeiro volume, achei muito bom, mas eu achei aquele conceito, o herói principal que normalmente atrai a galera, me afastava. Daí eu demorei pra assistir, mas quando eu entendi, quando eu vi o conceito de contrato, quando eu vi a mestra, a supervisora do Aki, a Máquina, ou então o próprio, ou a própria Monster, gente, eu fiquei encantado com a obra. É uma obra que eu vou trazer no meu canal principal, o canal Vini TV, se você não conhece, eu vou deixar na descrição também. E, gente, sem maldade, me surpreendeu demais, demais. Então é justíssimo, até tá no meu bingo aqui, ó, acertei 2. O 9 e o 6 eu acertei. E vamos lá, vamos continuar. Gerado o pacto com o diabo é um conceito até que comum quando certas obras de fantasia ou algo do tipo são representadas, como por exemplo Drácula e afim. Mas os demônios de Chainsaw Man, da maneira que são representados, né, representando conceitos de medo. Quanto mais medo você tem de uma coisa, mais forte o demônio que representa aquele medo é. E a possibilidade das visões de segurança para poder combater esses demônios, elas fazem contratos com os mesmos. É um conceito bastante parecido com o que eu disse lá de Tokyo Ghoul, sendo que aqui eu sinto que essa temática combina muito mais. A gente tá falando de uma realidade horrível que é o universo de Chainsaw Man, e pra você talvez tentar atenuar essa realidade, você tem que fazer um literal pacto com o diabo. Então tem todo esse subtexto de que as mortes nesse mundo são vistas de maneira banal, e para que você consiga limpar o mundo, você precisa se sujar, você precisa entregar a sua alma. Eu adoro a maneira como certos poderes de contrato são representados
representados, Sim, adoro a também. maneira como certos demônios são representados e adoro a maneira como isso tudo se encaixa nessa obra e nesse universo. Começando o top 5, daqui pra Boa. frente só verão Nada. clássicos, Bingo! porque a gente tem que falar do chakra E eu de falei que tava no Naruto. 5, hein? O chakra, obviamente, Top tem uma 5, hein? inspiração direta no Ki e no Nen, nessa famosa manipulação de energia espiritual, né, que depois é copiado e replicado em inúmeros animes diferentes, sendo que o chakra aqui é transformado para fazer sentido no mundo ninja, né? Então, por exemplo, o chakra no pé para você conseguir andar verticalmente e tudo mais. E é claro, Acho muito conforme legal. a obra avança, a gente vê as várias aplicações de chakra, sendo nos sistemas de poder mais diversos que tem, sendo representado nas suas muitas divisões, as modificações de clã baseadas em chakra, como por exemplo o próprio Sharingan do Uchiha, o Sim. conceito de Kekkei Genkai, o conceito de mundos de chakra, É muito como, por amplo. exemplo, o mundo dos sapos de Naruto e posteriormente o modo Senin, né, o chakra animal, o chakra natural. E também eu compro a lore do chakra, né, com as frutas da Kaguya. Eu acho poético, acho bonito. É uma pena que não teve o fim que talvez a gente queria, né, toda essa história, Pois sim. mas não podia não ficar pelo menos no top 5. E em quarto lugar, vamos fazer justiça aqui, porque vamos falar Bleach. de um dos sistemas Bingo! de poder que mais influenciou as novas gerações. Vamos falar de pressão espiritual e Zanpakuto. Vamos falar De Heiatsu e de Bleach. É o seguinte, família, ó. Agora meu top 3 foi o que eu cravei lá no começo. Vai ter Hunter, Jojo e One Piece. Vamos ver, hein? Que a gente tá no 4, que eu acertei também. de Bleach. Bleach é uma obra que, infelizmente, sempre foi a ovelha negra, né, das obras que ela compartilhava. Tinha lá o Big Tree e todo mundo cagava na cabeça de Bleach. Eu amo Ninguém Bleach. levava a sério Bleach. Mas Eu se e o a gente analista, for salve ver analista. pressão espiritual, junto com os Zanpakutos, com as suas Shikais e Bankais, inspiraram muitos sistemas de poder que a gente vê hoje em dia. Todo o conceito da pressão espiritual será algo que rege os três mundos, está presente nos Shinigamis, nos Hollows, nos Queens, nos Arankars. E é claro, o carro-chefe da obra com as suas Zanpakutos dos Shinigamis, que representam inúmeros poderes diferentes e modos de uso muito criativos, né? Quando você coloca uma limitação como, por exemplo, o poder de uma espada, você vai meio que condenar a maioria dos personagens a utilizar uma espada ou até mesmo uma lâmina. Mas Chichikubo é alguém que gosta de inventar, ele se diverte fazendo isso e a gente pode ver diferentes maneiras de aplicação de todo esse sistema de poder de uma maneira deliciosa, na minha opinião. Sem Verdade. contar, é claro, né, na carta trunfo dessa obra, que são, obviamente, as Bankais, a última transformação das Zanpakutos, que inspiraram diretamente, por exemplo, o domínio Expansão de domínio. de Jujutsu Kaisen. Por mais Sim. que Bleach tenha, sim, seus tropeços narrativos, alguns personagens que simplesmente não tiveram a conclusão que a gente queria, o sistema de poder da obra, além de criativo, é revolucionário e maravilhoso. inspirou muito, e é justo ele estar aqui. E agora que Com vamos entrar no certeza. top 3, agora é bem forte na minha opinião. Eu acho que até agora eu fui coerente, mas Vai agora ser esse top Hunter. 3 é pro meu coraçãozinho, tá bom? E vamos começar o terceiro lugar One com Piece. a minha obra do coração. com o Acertei. sistema de poder Tá no top que, 3. cara, a gente aprendeu a amar, que é o sistema de poder de One Piece com as suas frutas do diabo e Haki. Não tem jeito, na minha opinião, o sistema de poder inicial de One Piece, que são as frutas do diabo, são depois de vem o longe Haki, né? as mais criativas, né? É um Verdade. sistema de poder que não se apoia, por exemplo, no Ki de Dragon Ball, que inspirou muito, por exemplo, o Chakra, a Heiatsu. É algo totalmente novo, uma fruta que tem gosto de merda e que te dá poderes absurdos Gosto de ao mesmo merda. tempo, que faz com que você tenha fraqueza com água do mar e um mundo que É muito legal. basicamente mar. Eu- Então já tem exatamente todo esse Eu vou falar pra vocês que, tipo assim, o jeito, mano, que o Oda balanceou o One Piece, realmente colocando você como um inútil na frente do mar, sendo num mundo que 90% se bobear é mar, tipo, é genial. Porque um pirata que tem que se aventurar no mar, se ele quiser ser mais forte, comer uma fruta do diabo, ele fica inútil no mar. Gente, isso daí é maravilhoso. Mano, isso é maravilhoso, na moral. Esse conceito por si só é maravilhoso. Agora daí você mistura aquela criatividade bizarra e absurda, onde a borracha é uma fruta, a lama é uma fruta, a luz é uma fruta, mano, o dragão é uma fruta. Gente, para. É muito legal. Tem a fruta do cachorro, tem fruta de tudo. Deve ter a fruta do Vini lá, tá ligado? Onde você vai virar um... A fruta do Vini ficou esquisita, né?
Vamos lá, vamos continuar. Conceito, né? Se você quiser ter um poder grandioso, um poder que faça diferença, você vai ter uma desvantagem de igual tamanho. Você Verdade. pode desbravar os mares como um pirata ou um marinheiro, mas para a sua lenda aumentar, você tem que se deslocar e você tem que enfrentar o mar. Então é um sistema de poder que também convida muitas histórias muito interessantes de objetivos e sonhos, na qual é a base de One Piece. Caraca, eu não vi essa luta ainda, hein? Todas as divisões que as Frutas do Diabo têm, né? Entre Paramécia, Logia, Zoan e a Zoan, as variações é demais. Divisões, chegando até mesmo a Zoan mística, né? Onde o usuário pode se tornar em criaturas mitológicas e até mesmo deuses. Eu acho um sistema de poder genial, muito legal, e as maneiras de lidar com ele inicialmente, que era água do mar. Tem coisa que é genial, tem coisa que é legal. Tipo, maneira, tá ligado? Agora, esse é genial e legal. É brabo, concordo com o Dante 100%. E detalhe, tá? Meu bolão, eu tô colocando, ó, no meu coração é Hunter x Hunter. Mas eu acho que ele vai jogar o Jojo como o número 1. O Jojo. Eu acho que ele. Eu acho que ele é fã de Jojo, não tenho certeza. Eu acho que eu já vi alguma coisa disso. A Pedra do Mar, o Kairosek, na minha opinião, era também bastante fora da caixa. Um usuário de Akuma no Mi com certeza vai se destacar, mas ainda assim, vivendo em um mundo de mar, ele tá muito fodido e às vezes vão ter pessoas que vão ter esses itens de Pedra do Mar que vão acabar com a tua raça. É verdade. Por que o One Piece não está em primeiro lugar? Exatamente pela sua outra metade, que é o Haki. O Haki nada mais é de que o One Piece se rendendo ao Ki, ao Chakra, a Heiatsu, ao Nen, a tudo isso. Verdade. É a famosa energia espiritual, a vontade dentro de cada um. Aquele tipo de poder que todo mundo tem e se treinar vai poder manifestar e blá blá blá. Eu gosto de Haki, gosto das suas divisões. Mas vira bunda, né? Haki de armamento e, obviamente, o Haki do Rei, que é um dos grandes carros-chefes da obra, e gosto ainda mais do fato do Haki do Rei ser algo, né, para poucos, né, todo mundo que tem é aquele tipo de coisa especial, mas vamos combinar que o Haki é algo que apareceu um pouco depois na obra, onde ela já estava meio que estabelecida, personagens muito fortes foram introduzidos e o Oda tinha que justificar como eles poderiam ser batidos por certas pessoas. Exatamente, tá ligado? Quando colocam os 3 almirantes principais da marinha, que tipo, mano, eles eram intangíveis, ou o Smoke mesmo, tipo assim, como você ia bater no Smoke? Aí teria que vir o Haki pra balancear. Então eu acho que não foi só o Oda se entregando a essa moda, entregando ao Nen, ao Ki e tudo mais. Eu acho que foi uma questão de necessidade, foi uma conclusão do problema que ele mesmo criou, que foi as frutas, eu acho que é paramécias, né? Que tipo assim, são elementos. Irmão, como você vai ganhar de um elemento se você não conseguir atingir o elemento? Então eu acho esse um ponto interessante, tá ligado? Pessoas e o Haki foi alternativa para isso. Além de que hoje em dia meio que ele falou o que eu falei. Aliás, eu falei o que ele falou, né? Na verdade. tudo se resume em Haki de uma maneira meio desgastante, meio chata. Então não é que eu não goste, é que deixou One Piece meio com a cara da indústria, sabe? Meio que se rendeu ao que tirou o todo foco mundo da tá fruta, né? para explicar certas coisas que tinham que ser explicadas, então eu entendo esse movimento, apesar de não gostar tanto. Pra mim, Frutas do Diabo não tem jeito, irretocável, muito criativo, muito genial, mas por causa do Haki, ele só descola o top 3, o pódio pelo menos. O One Piece é um dos carros-chefes desse canal, tá? Do Inferno de Dante. E eu respeito ele mais ainda por colocar essa imposição aí na votação dele. Brabo, mano. Parabéns. Completamente imparcial. Achei da hora. E é isso. Em segundo lugar, na medalha de prata, obviamente Hunter. temos que falar de Jojo. O quê? Hunter vai estar no primeiro? Mentira! Mentira! Caraca, mano, fiquei feliz, hein? Fiquei feliz. Mas sabia que o Jojo tava aí. Parte 2, a gente vê o seu Ramon, que nada mais é do que a famosa energia espiritual. Que eu pode gosto ser do Ramon, blá, blá, mas blá, blá, blá. os standards pra mim Ramon, de todas essas energias espirituais, mais chata. que, né, blá, 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 ela é a mais charmosa. Ela é Charmosa? básica, direta e depende totalmente do intelecto e do QI de batalha de cada personagem pra definir o quão bem ele usa o Ramon, e eu acho isso louvável. Mas obviamente que não é por causa do Ramon que Jojo está em segundo lugar. Obviamente é por causa dos stands. Galera, tenha em mente o seguinte, a parte 3 de Jojo, Stardust Crusader,
Crusaders foi lançada em 89. Naquela Eu época, tinha um ano. você, do nada, mudar todo o seu sistema de poder, que já estava estabilizado com a parte 1 e parte 2, e mudar para algo completamente diferente, que na época era totalmente fora da caixa. Mas tem uma explicação pra isso. Eu vi que o autor mudou, primeiro por uma criatividade bizarra, tá ligado? Mas segundo porque o Ramon servia pra combater literalmente aqueles seres malignos e não outros humanos, tá ligado? Disseram que o Ramon tinha essa limitação. Então ele teve que bolar um outro sistema que fizesse uma justificativa interessante na luta entre humanos. E daí que veio os stands, que pra mim é obra-prima também. Concordo com ele. Como espíritos que representam superpoderes, foi uma sacada mais do que genial para Hirohiko Araki. Simplesmente foi um movimento que abriu as portas para todas essas obras não terem medo de colocar superpoderes dos seus animes e mangás. E a parte 3 para mim é icônica porque ela respeita um padrão, né? Os stands compreendem o tarô e depois o tarô egípcio ainda na mesma parte, com seus poderes únicos que fazem sentido com as cartas que eles estão representando e, na minha opinião, muito bem feito. E aí quando chega a parte 4, você se visual é pergunta, bom. ele já usou o tarô original, já usou o tarô egípcio, o que ele vai fazer agora? Que tipo de tarô ele vai roubar e por quanto tempo isso vai sustentar? E é nesse momento que Jojo se vale da sua genialidade, que é a famosa licença poética. Você tá construindo uma obra chamada Aventuras Bizarras de Jojo. Se você cobra uma absurda coerência dessa franquia, se você cobra que Tá errado. para você faça sentido, você não está vendo com o mindset certo. Eu não acredito que valha essa palavra. Então, quando O coach Dante aí, ó. Mindset. começa a parte 4, foda-se o tarô, amigão. Agora os stands têm nome de bandas ou nomes de músicas que o autor gosta e simples assim. Ah, mas os stands ainda são fodões, né? Mais focados em porradaria e tal, como era na parte Nem 3. tanto. Não, amigão, tem a porra de um stand de um chefe que faz você comer, se coçar inteiro, tirar sua carcaça e virar novo. Tem um stand que gruda nas suas costas, se você virar pra trás, você morre. Tem um stand que faz com que você seja forçado a ficar embaixo de uma torre e você não pode mais sair dela. Foda-se. Irmãozão, é uma aventura bizarra, só reclina a porra da tua poltrona e fica quieto, cara. Aproveita essa porra dessa viagem de ácido sem ácido. E depois, principalmente quando chegamos na parte Aproveita essa viagem de ácido sem ácido. Muito bom. 7, né, com a introdução de um outro sistema de poder, que é um resgate do Ramon, que é o Spin. Aqui, assim como a franquia, se torna muito mais rebuscada, muito mais madura, afinal agora ela é voltada para o público seinen. E não tem jeito, até hoje é um sistema de poder mais icônicos que existe, e um dos mais bem feitos, e um dos que mais você fica, caralho, até onde vai a criatividade desse caboclo? E o primeiro... Não, eu vou falar pra você que quando eu tava assistindo, eu acho que é a quinta parte, se eu não me engano, que é com a menina, né? A Jolene Joestar, que acabou num galpão através da habilidade de um stand toda a atmosfera e eles tiveram uma luta espacial no vácuo. Gente, aquilo ali eu achei a coisa mais incrível do mundo, tá? Tanto visualmente, esteticamente, quanto intelectualmente. Genial. Simplesmente genial. O jeito como ele ignora completamente a lógica de todos os aspectos, tanto físicos quanto psicológicos, para recriar uma história estratégica através dos stands. Eu achei, assim, cinema demais. lugar para a surpresa de ninguém. É uma das coisas mais previsíveis que já fiz nesse canal, mas desculpa se é previsível, Hunter x Hunter. é por um bom motivo. Vamos falar de nem de Hunter x Hunter. Como eu sempre falo quando a gente analisa Hunter x Hunter Sou fã aqui do nesse canal, Togashi. essa obra nada mais é do que uma deturpação do gênero por parte de Togashi. Togashi fez lá Yu Yu Hakusho respeitando absurdamente o formato do Battle Shonen, um anime que basicamente Mais ou menos, tá? Mais ou menos, porque quando a gente, por exemplo, lá no meu canal principal eu analiso muito Yu Yu Hakusho, muito Yu Yu Hakusho. E lá o Togashi já era disruptivo, tá? Lá o Togashi já era disruptivo. Mas claro, em Hunter x Hunter ele aprimorou. Mas tem vários conceitos brilhantes, como, por exemplo, a Komugi e o Meruem, aquele romance, já foi previamente explorado em Yu Yu Hakusho, com o Raizen e a ancestral do Yusuke.
Ou então, aquela última rainha, mano, que gerou um vídeo incrível do Dante aqui, que lá da Guerra dos Sucessores, lá de Kakin, se eu não me engano, foi, tipo assim, foi trabalhado uma origem semelhante na Mokuro. Então, esse ponto especificamente eu não concordo tanto, tá? Porque Yu Yu Hakusho já foi disruptivo porque Togashi é disruptivo. Se passa em competições, luta é o que mais conta nessa obra, tem o seu próprio sistema de poder. Aí que eu discordo também, porque a saga do Sensui quebra completamente isso e passa pra estratégia. Vamos ver se ele vai falar. Eu tô refutando aqui, mas eu nem vi. E tem a sua própria trama, que é bem legal, com o mundo espiritual, que depois inspirou muitas obras. Mas Hunter x Hunter é a deturpação do gênero que ele ajudou a criar. É o literal lobo em pele de cordeiro. Desde a introdução de um protagonista bobão, novão, divertido, pra ele se tornar uma das figuras mais É aí que tá, velho. O Yu Yu Hakusho tem o Sensui e o Yusuke, que eles fazem isso, tá ligado? O Sensui, mano, que é um dos grandes vilões da obra, no final tava certo. E ele foi quebrado. O próprio arco, o capítulo negro do Sensui, ele é, tipo, muito semelhante à estrutura de alguns arcos do Hunter x Hunter. Então, eu vou falar pra vocês. Se o Dante falasse até o Torneio das Trevas, eu ia concordar 100% com ele. Depois do Torneio das Trevas, ele quebra o Yu Yu Hakusho no meio e se transforma em uma outra obra. É bizarro. Só quem assistiu sabe. Complexas que a gente já viu, a introdução de um dos maiores vilões mal pelo mal que a gente já viu, inspirado em Cell e Meruem Freeza. é maravilhoso. Ele tem um desenvolvimento único e uma conclusão extremamente diferente do que se via em vilões de animes Battle Aí que tá, o Sensui lembra o Meruem. Esse é o ponto. Shonen naquela época, e não seria diferente com esse sistema de poder. O Nen é a energia espiritual do mundo de Hunter x Hunter, assim como o Ki, assim como o Haki, enfim. Sendo que a maneira que Togashi divide esse sistema de poder em várias categorias, e ele começa a apresentar essas categorias de maneira completamente despretensiosa, fazendo a gente achar que é algo totalmente simples, que não vai escaralhar em nenhum momento, né? Tadinhos de nós. Tadinhos de Irmão, se você quer nós. ser simples, você fala assim: o Crow Lucifer é um usuário de Nen especialista e o poder dele é roubar habilidades dos outros. Simples assim. Mas se você já viu a explicação do poder desse caboclo, você sabe os 1 milhão de passos que existe para fazer essa habilidade funcionar. É condição atrás de condição. É uma outra coisa que inspirou muito Jujutsu Kaisen, né? Uma outra coisa que o Jujutsu Kaisen pescou de outras obras. Nem o sistema de poder envolvente, cativante, nem todos os poderes são baseados em luta, nem todos os poderes têm uma aplicação tática e bélica, mas todos os poderes apresentados têm potencial e na mão de certas pessoas se tornam algo verdadeiramente especiais. Meu irmão, o poder do Hisoka é simular a porra de um chiclete. É Olha verdade. o demônio que esse cara é com esse poder. E depois chegando Muito próximo bom. do mangá, A Nani, com a cara. introdução de Aluka, por exemplo, e do Continente Escuro, sendo esse lugar recheado de aparentemente bestas de Nen ou bestas relacionadas a Nen de alguma maneira, nem primal. E a Guerra de Seção nem se fala, né? Eu costumo dizer que existe Hunter x Hunter antes da Guerra de Seção e depois da Guerra de Seção. É verdade. A quantidade de habilidades e conceitos que são introduzidos aqui, meu amigo, faz com que você se sinta mal por achar Eu só espero que o Togashi viva muito pra concluir esse arco e virar anime um dia. De verdade. que conhece alguma coisa. Eu adoro Nen, a manifestação de Nen, as bestas de Nen, a maneira como o Nen se dá em diferentes formas, Tudo. em diferentes ocasiões, os poderes relacionados à categoria, os usuários e como ele usa os seus poderes, na minha opinião, é o sistema de poder mais completo e mais complexo. Esse foi o Top 10 e é sempre importante lembrar que ele foi baseado inteiramente na minha opinião. Cara, Você pode ter a sua, inclusive, lembre-se, eu amo esse tipo de conteúdo que ele faz, porque ele faz uma lista que não é nada óbvia. O Daniel Moraes também faz isso muito bem. Então, sinceramente, primeiro, já vou me gabar aqui que eu acertei 6 dos 10, tá? Acertei 6 dos 10. Mas, 6 não, 7 dos 10. Tem o Jojo também. E, gente, é sério. Sigam e conheçam o canal dele porque é muito bom, tá bom? E até o próximo vídeo, hein, família? Falou!